O tópico da aula de hoje, a gente está continuando o momento linear, né, da última aula, mas vai ser muitas outras coisas, vai ser, na verdade, bastante comentários sobre várias coisas. Então vamos lá, vamos adiantar. Tá? Então hoje é só aviso e lembretes e outros comentários, tá? Na última aula, eu coloquei um exemplo que foi um desafio. Você tinha um cidadão aí que tinha bolas de basquete e iria jogar as bolas de basquete para um lado e o carro ia reagir de outra, ia ter o par ação e reação, né? Então o carro ia ser movimentado, já que não há atrito. Claro que isso seria impossível com atrito, porque esses carrinhos são muito pesados. Então eu estou imaginando uma situação idealizada que não tem atrito para a gente ver o efeito. Então o que é que você vai... Isso é um desafio, o que é que você vai utilizar para resolver esse desafio? Você tem o momento da bola mais o momento do carro vai ser igual ao momento da bola depois que ele joga, mais o momento do carro depois que ele joga. Tá? Então eu resolvi essa questão. Eu não sei se vocês resolveram, coloquei como desafio na última semana, eu imagino que algumas pessoas fizeram e tem o resultado e gostaria de comparar nesse momento. Então como é que eu fiz isso? Eu fiz uma tabela. Deixa eu explicar a tabela para vocês. No lado esquerdo tem o número da bola que está sendo jogada. Então, eu estou jogando a bola número 1 agora. Em seguida, tem a massa da bola, que é 5 quilos. Bem, logo em seguida tem a velocidade da bola, que é 0 metros por segundo. Depois eu tenho o momento da bola. Então, o momento da bola, já que é uma planilha, é só eu multiplicar as duas células à esquerda, que vai dar o momento da bola, ou seja, massa vezes velocidade da bola vai ser o momento da bola. Então, isso aqui atualiza automaticamente. Então, quem tem familiaridade com planilhas, tipo Excel, tá, você vai poder, então, entender isso. Se você não tem, eu estou recomendando que você aprenda algum tipo de sistema de planilhas, que isso ajuda a fazer a conta. Muito bem, em seguida eu tenho a massa do carro. A massa do carro é 250 quilos, mais as 19 bolas, né? Eu já contabilizei 5 quilos aqui de uma bola que está jogando, então sobrou quanto? 19 bolas no carrinho. Então cada um é 5 quilos, então 19 vezes 5 mais 250 vai dar 345. A velocidade do carrinho inicial é quanto? É 0. Aí eu calculo o momento do carrinho. Isso tudo é antes de jogar a bola. Então 345 vezes 0 vai dar 0. Então você tem 0 de momento. Em seguida eu calculo a soma dos momentos antes. Então tem aqui P. Tá? Então eu vou somar aqui, ó, o momento da bola mais o momento do carrinho, que é 0, vai dar 0 também. O momento antes de eu jogar a bola. Em seguida, massa da bola depois, que é 5 quilos, e a velocidade dela. Como ela estava parada, ele joga a 4 metros por segundo, então ele jogou aí a menos 4 metros por segundo, porque ele jogou para trás, né? Então, o momento da bola vai ser 5 vezes menos 4, que vai dar menos 20. Tá? A massa do carrinho continua a mesma coisa, 345. Tá? E aí você tem a velocidade, na verdade eu calculei aí o momento, né? A velocidade do carrinho vai ficar então 0,058, né? E o momento depois é 20, né? Então, com essa informação, eu consigo passar para a próxima linha, que eu vou jogar a segunda bola. Agora, a segunda bola, que pesa 5 quilos, tem uma velocidade, ó, de 0,058, ok? Ela não está mais parada, né? E assim por diante você vai fazendo e aí vai andando. Aí você consegue, então, estar resolvendo aí esse desafio, né? Então, deixo aí para vocês estarem experimentando fazer para chegar até o valor final. A razão que eu mostrei isso é porque isso me dá a capacidade de usar planilhas. E isso, se você explorou isso no mini-teste, você ganharia tempo, né? Então, o segundo mini-teste que vocês fizeram ontem, ele trazia duas questões. Muitas pessoas entraram em contato perguntando se era só duas questões. Né? Muita gente, é só isso, professor, beleza, tranquilo. Aí eu fiquei achando estranho, porque eu achei que essas duas questões iam dar um certo trabalho para fazer, né? Mas muita gente achando que era muito tranquilo. Deveria preencher mais ou menos o tempo de um horário e meio, que foi o que eu atribuí. Tá? Então, uma correção, eu coloquei como segunda avaliação, mas na verdade era segundo mini-teste. Tá?
Muito bem. A primeira questão de alguns de vocês pegaram uma prova que tratava o plano inclinado, outros o sistema massa-mola. Então, quem pegou o plano inclinado, né, deve ter tido uma questão de tipo onde tinha uma massa que ia deslizar no plano inclinado, sem atrito, né, pedia-se para você preencher uma tabela. Então, aí eu tenho um exemplo de uma inclinação com 20 graus, por exemplo, tá? Então, se você vem para a tabela, você vai ter o seguinte, você vai ter a altura, tá? Então, a altura começou com meio metro, e aí ele pede, então, uma fração de meio metro, né? É a progressão dela, você tem que preencher a tabela nessas posições, então, para H, a altura igual a 50, 40, 30, 20, 10, né, centímetros, né? Claro que eu estou usando metros aqui. Com essa altura aqui, eu consigo calcular a energia potencial, é só massa vezes gravidade vezes o valor de H. Então, essa 7,35 é justamente 0,5 vezes a massa vezes a gravidade. Ok? Então, eu tenho aqui 7,35. Com essa informação, eu sei que ela começou parada, porque o enunciado traz isso. Então, a velocidade dela foi zero. Aí eu preciso somar esse quesito com o quesito de K, a energia cinética mais a potencial, e obter energia total. Uma vez eu tenho energia total, eu posso rapidamente preencher a coluna toda. Desço aqui preenchendo, porque eu sei que é sem atrito, a energia se conserva. Isso já me garante preencher a última linha aqui, então eu já sei que a energia potencial virou toda cinética, então 7,35, energia potencial virou 7,35 de energia cinética. E zero de energia cinética virou zero de energia potencial. Então houve uma troca aí. Muito bem. As outras energias potenciais, eu posso simplesmente fazer o seguinte, desculpe, as outras energias cinéticas, eu posso fazer o seguinte, eu posso subtrair da energia total a energia potencial, que eu já tenho calculada, e eu vou ter então energia cinética. Pronto. Se eu tenho energia cinética, eu vou preencher a coluna toda aqui dessa forma, e rapidamente eu chego aqui na questão da velocidade. Então, eu sei, a partir da energia cinética, obter a velocidade, então a velocidade tem essa progressão aqui, sendo que ela chega no pé da rampa com 3,13 metros por segundo. A segunda parte pedia faça a mesma coisa, mas só que agora você tem uma novidade. Você tem um atrito. Atrito quer dizer que a energia vai ser dissipada, ou seja, eu não estou mais na situação de conservação da energia. Então a energia vai ser dissipada. Muito bem, então eu parto para a tabela. A tabela pede, né, para você preencher, então como é que você faz isso? Você tem aqui a posição, que permite você calcular a energia potencial novamente. Então você rapidamente calcula toda essa coluna aqui de energia potencial. Depois, o seu próximo passo, tá, vai ser calcular a energia total. Então eu sei que energia cinética mais energia potencial, trabalho, como a bola não saiu do lugar ainda, é zero, né? Então vai dar 7,35, ou seja, eu sei que a energia potencial é toda aqui. Qual vai ser a diferença? A diferença é que eu posso, para cada movimento da bola, eu sei a força de atrito, vai ser mi vezes a normal é mg cosseno do ângulo, então eu vou ter mi mg cosseno do ângulo, e eu vou ter a força de atrito. Então eu tenho que calcular o deslocamento que ela tem entre 0,5 e 0,4, que não é 10 centímetros. O trabalho? A força de atrito ali. Ah, sim. Repare só, eu estou calculando aqui, daqui a pouco eu vou levar em conta se é positivo ou negativo na hora que eu for calcular a energia total. Tá? Então, ao invés de somar, eu vou estar subtraindo. Obrigado. E você pode colocar o negativo aqui, somar, também vai dar o mesmo efeito. E eu vou estar aceitando isso. Muito bem. Então, aí eu tenho que ver o deslocamento entre a posição que ela está, quando ela tem 0,5 de altura e 0,4 de altura. Porque ela está ao longo da diagonal, né, da hipotenusa de um triângulo. Então, eu faço minha conta ali para o deslocamento, multiplico vezes a força de atrito, né, e aí eu tenho o valor do trabalho realizado entre a posição 0,5 e 0,4 e coloco aqui nessa casa. Eu posso, então, sair calculando a força de atrito, né, para cada um desses deslocamentos até o final. Só vai aumentando, né? Então, isso é o principal. Você tem que perceber que a energia que eu tinha, que era 7,35, 0,61 virou atrito aqui, então não volta mais.
Então eu vou ter que adicionar mais 0,61 aproximadamente até ela chegar aqui. E assim por diante, né, até chegar no final. Então agora eu sei o trabalho realizado conforme ela vai deslizando ali. Então é simplesmente força vezes distância, onde a força é a força normal vezes o coeficiente de atrito. Ok? Muito bem. Aí eu pego o quê? Quando eu vou, em vez de repetir 7,35 na coluna toda, eu agora vou subtrair o trabalho. Então eu subtraí o trabalho, né? Então a energia total foi diminuindo. Muito bem. O que sobrou então é energia cinética. Então a energia cinética vai ser obtida, né, quando eu subtraio a energia potencial a partir da energia cinética. Então eu vou ter aqui, desculpe, da energia total. Vai sobrar então aqui um certo valor, energia cinética, e eu vou poder calcular a velocidade. Calculo a velocidade, então a velocidade vai mudando aqui. Então isso aí resolve aí a parte de atrito. Algumas pessoas pegaram uma questão desse tipo, onde você tinha uma massa que foi deslocada a partir da posição de equilíbrio, ela foi solta a partir de posição parada, ela vai transformar agora energia potencial em energia cinética. Né? Tem os valores aqui dos parâmetros dados, a constante elástica, assim por diante. Aí você pode ir para preencher a tabela onde não tem atrito. Então, quando você não tem atrito, a energia potencial, você sabe calcular, é 1/2 de K vezes o X ao quadrado. Então eu pego e rapidamente calculo a energia potencial aqui nessa coluna. Tá? Bem, se sai da posição de parado, sem movimento, então a energia cinética inicial é nula, o que vai dar uma energia total de 6,25. Eu somei aqui os dois. Pá. Né? Então, como eu sei que se conserva, 6,25 vai ser então, ó, repetido na coluna toda. E aí agora eu posso calcular a energia cinética. Eu só subtrair a energia potencial da energia total e eu tenho energia cinética. Pá, 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 resolvi aqui essa coluna. Muito bem. Sabendo a energia cinética, eu sei calcular a velocidade, então vejo aqui que a velocidade evoluiu. Uma coisa que é sempre verdadeira é quando você tem atrito, as velocidades finais alcançadas são menores, né, bem menores do que as velocidades quando você não tem atrito. Isso é esperado, né? Você deve ficar de olho para ver se você está fazendo certinho. Se isso não acontecer, tem uma coisa grave errada. A gente passa então para a situação onde você tem atrito. Então o coeficiente de atrito aqui é 0,8, tá? Depende muito da sua avaliação. E aí você parte para fazer as contas. Novamente aquela estratégia. Você calcula, você pode calcular, aqui tem as posições, né? Você pode calcular então a energia potencial inicial, a energia cinética inicial é 0, o trabalho inicial é 0, então você tem energia total. Dá para você, pelo deslocamento, calcular o trabalho realizado, pela força de atrito, que vai ser novamente a mesma coisa, μ vezes a normal, né? A novidade aqui é que não tem um cosseno do ângulo, porque você está em um plano, né? Então você vai ter o trabalho realizado. Com o trabalho realizado, você consegue então calcular todo o trabalho realizado aqui, e você tem a energia total, basta subtrair o que foi de trabalho, e você vai evoluindo, e aí você consegue depois subtrair disso a energia potencial e obter a energia cinética, ou seja, o que não foi dissipado virou energia cinética. Dá para tirar a velocidade, né? Então a velocidade a partir da energia cinética a gente sabe tirar, pam, 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 terminou aqui, fez então a conta. Aí vocês podem me falar, né? Peraí, antes de eu passar. Aí eu achei que dava para fazer isso, duas pessoas trabalhando aí, discutindo, por que você quer uma dupla? Para poder conversar, para poder ter ideia um do outro, né? Então a pessoa vai conversando. Note que isso aqui é mais uma atividade, né? Então segue aquela atividade que a gente fez em sala, que eu mostrei vocês como preencher uma tabela. Claro, a gente fez a situação sem atrito, né? A gente viu lá como preencher, a gente abordou isso duas vezes, né, para ter certeza que estava tranquilo ali o preenchimento. Aí você teve o exercício aqui em problemas diferentes, claro, né, mais parecidos, da aplicação das questões número 1, que é sem atrito, e depois a novidade, que é com atrito. É aí que você vai parar e pensar, principalmente vai ser importante o que você falou, que você vai ter que considerar a questão do sinal, né? Como é que o trabalho entra nessa história? Entra como positivo, entra como negativo, e você vê então que parte da energia total vai se transformando em trabalho. Alguém quer fazer algum comentário? Professor, Ana Paula aqui.
Sim. Quero. Porque assim, a ideia de fazer a atividade dupla é bacana, mas quando você está do lado da pessoa. Porque no caso da minha dupla, por exemplo, Sim. ele tinha uma linha de raciocínio, eu tinha outra, mas aí para um explicar o outro era perder tempo. Sua ligação caiu. Ou a minha caiu ou a sua caiu. Não, eu só desliguei o microfone mesmo. Tá certo. Então você falou que por ser em dupla, o vai e vem causou, tem uma certa dificuldade, pelo menos inicialmente, né? Mas eu imagino que depois de um certo tempo isso começou a ficar mais tranquilo, sim? Não, é isso. É que a ideia de fazer em dupla é boa. Só que demanda para colocar sua linha de raciocínio, leva a fazer o meu, e chegar Entendi. Professor? Oi. Quando a gente está no retorno, quando a gente fala, tem que ativar o microfone, só para uma confusão aqui pra gente, principalmente para mim e para outros. Quando eu falo, tá retorno? Não, quando a gente fala. Ah, entendi. Eu não tenho controle sobre isso. Tá com computador volume alto, aí tá retornando pra gente. Agora melhorou, acho. Agora resolveu, professor. O áudio do senhor está desativado. Acho que ele foi botar um fone. Alô, testando. E agora? Tem retorno? Agora tá ótimo. Não, Agora sem tá bom. retorno. Beleza, então era só a questão de tirar o mini plug e botar de volta. Então, aí tá aí essa ideia. Eu vou estar fazendo a correção e vou estar avaliando aí. Eu imagino que a maioria das pessoas conseguiu preencher pelo menos a primeira tabela, sim? Sim. Ok. E a segunda, pelo menos parcialmente? Sim. Ok, tá. Então aí eu vou estar dando uma olhada, ver a questão de como é que ficou, tá? Bem, isso é um assunto que foi o mini teste. Como eu falei, eu gostaria, a minha ideia foi fazer uma coisa que movimentasse, que vocês pudessem interagir uns com os outros, que fosse diferente daquelas questõezinhas que tem no livro e tal, que desse uma dinâmica, inclusive prática. Isso tem um caráter de simulação numérica, né? Então você está fazendo aí uma evolução do problema a partir de cálculo numérico. Então não é tanto equação, não é tanto algébrico, não é tanto analítico, mas sim é numérico. Ou seja, isso é de ampla aplicação. Então toda vez que você encontrar um problema parecido, você sempre pode recorrer a uma simulação numérica desse tipo, que você pode não ter o resultado exato, mas vai ter uma boa aproximação. Ok. Bem, outro assunto. Eu devolvi para vocês a parte experimental, né? Aquelas planilhas que vocês fizeram, que era o ajuste, na verdade era trabalhar a equação do calor, né? Determinar o calor específico a partir da equação de Q é igual a massa vezes a capacitância vezes a temperatura. Então eu passei dados para vocês, pedi que vocês fizessem um ajuste, tá? E aí vocês fizeram algo desse tipo aqui que está na tela. Então alguns de vocês erraram na conta numérica, em algum momento, alguma coisa, a conta saiu errada. Então eu peço que vocês revisem, tá? Porque é essencial que vocês cheguem a números corretos, tá? Os valores mais comuns, tá? Foram justamente que que é a declividade, foi 2.224,80, né? E o valor de B foi menos 328,68. Então, pediu-se para você calcular também os desvios. Então, o desvio para A foi de 46,81, o desvio para B foi 280,37. Então, o primeiro item a abordar é o seguinte, o desvio, eles pode ter apenas um algarismo significativo. Então, o desvio em A não é 46,81, esse é o desvio calculado. Para você obter o desvio, você vai ter que reduzir isso para um algarismo significativo. Para ter um algarismo significativo, então somente um número vai ser diferente de zero, que vai ser o primeiro.
Então eu olho para o número à direita, o número para a direita é o 6, né? Então o desvio em A vai acabar sendo 50,00, né? Isso aí vai fazer mais sentido quando eu for expressar isso em notação científica, tá? Então o desvio em B é 280,37. Esse é o desvio calculado, mas o desvio de fato vai ser arredondado. Então eu tenho um algarismo significativo somente, vai ser o primeiro número, tá? Que vai ser diferente de 0. Os outros eu vou usar para arredondamento, então o 8 diz arredonde para cima, então o desvio em B vai ser 300. Isso na hora que eu for apresentar. Na hora que eu for fazer conta, eu geralmente uso esses valores mesmo que estão aí. Então, na hora de apresentar o número, eu sempre faço o arredondamento. Mas na hora de fazer a conta, eu tenho um desvio em A e B, eu posso usar 46,81, 280,37, né? Então, você pode fazer as contas aí e apresentar os resultados. Com isso, permite você fazer, então, eu fiz um gráfico aqui, tá? E eu fiz um ajuste, e você vê que os números bateram certinho. Então, ó, eu fiz um ajuste usando o aplicativo, eu fiz um ajuste fazendo conta. Essa reta aqui que eu coloquei é das minhas contas. Eu fiz um ajuste usando as equações do programa, né? E ele deu direitinho, bateu em cima. Ou seja, você sempre pode estar verificando, desde que você saiba como é que seu aplicativo está fazendo um ajuste. Como tem várias formas de fazer, pode ser que seu aplicativo esteja fazendo de uma forma diferente. Então, eu não sei. Eu prefiro fazer as minhas contas e procurar o ajuste no aplicativo que está batendo direitinho, porque eu confio mais nas minhas contas, ok? Muito bem, então você tem isso aqui, aí você vai perguntar, terminei? Acabou aí? E esse foi meu problema nessa correção. Muita gente chegou nesse ponto aqui e falou, aleluia, acabei, terminei. E a atividade toda é para você chegar nas perguntas finais. É para você tirar o calor específico. Então, até agora, a gente não fez conta do calor específico. A gente obteve o ajuste. O ajuste me deu a declividade e a interseção no eixo vertical. Isso não é suficiente. O parâmetro A e B não responde todas aquelas questões colocadas. Então, meio que sabota, naufraga a atividade se você para aqui. Então, por isso, eu estou pedindo a vocês que refaçam, que terminem, tá? Então, vai ter que pensar, o que ficou faltando? Ficou faltando, né, do gráfico, eu tenho o A mais ou menos o de A, B mais ou menos o de B. Com essas informações, né, eu vou tratar justamente aquela equação proposta, Q é igual a C vezes M vezes T. E o calor específico vezes a massa vai ser justamente o A. Então, a declividade é o produto entre o calor específico e a massa. Ou seja, a massa é dada com desvio também, tá? Então, se isso aqui é dado com desvio, eu posso ver como é que o calor específico está dependendo do parâmetro A e da massa, ok? Então, isso me dá uma equação. Como é que me dá uma equação? Eu isolo aqui, então, C vezes M é igual a A. Se eu isolo o C, ele vai ser simplesmente A dividido por M. Então, essa vai ser uma função que depende de A e depende de M. Com isso, eu posso partir para calcular, ó, justamente o desvio no calor específico. Então, muita gente não chegou a calcular o desvio no calor específico. Sem o desvio, você não consegue identificar qual é o fluido. Okay? Por que não consegue? Porque o desvio vai lhe dar justamente o valor máximo do calor específico e o valor mínimo do calor específico. Ele vai te dar valores do extremo, tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que C se encontra dentro desse intervalo. Aí você vai dizer, não, C é exatamente o meio. Não é assim. É como se você fosse, eu vou para uma entrevista de emprego. Aí pronto, eu passei pela primeira fase, passei pela segunda fase, e aí chego lá mais pela tanta, eu chego assim, para quem está me entrevistando, pô, solta aí, como é que é aqui o salário? Aí o cara vai falar, olha, o salário aqui é entre 10 e 30 mil. Aí você, vou ganhar 15. É verdade isso? Se alguém fala, olha, o intervalo onde se encontra seu salário é entre 10 e 30 mil.
Você vai dizer, eu vou ganhar 15 ou eu vou ganhar 20? 20 é bem no meio. 20. Faz sentido isso? Vou ganhar no mínimo 10, ou no máximo 30, né? Não, você é o iniciante, você vai ganhar 10 se não for 9. Entendeu? Os salários da empresa estão entre 10 e 30. Eu vou ganhar 20 então, porque é no meio. O meio não é especial. Nenhum número ali é especial. Pode ser qualquer um. Quem sabe, pelo seu perfil, talvez seja outro valor. Mas vai estar, né, nesses extremos. Então, o valor de C que você obtém calculado não vale nada. Ele não é especial. O que vale é o valor de C máximo e C mínimo. É esses dois valores que você vai utilizar para poder identificar qual é o fluido. Só o valor de C não identifica, porque o valor de C pode coincidentemente chegar mais perto de um lá ou outro, mas o que importa é o intervalo. Então você tem que ter C máximo, tem que ter C mínimo, para você ir nos calores específicos dos fluidos e para poder dar algum parecer. Ou seja, você é um engenheiro, está estudando para ser um engenheiro. Você tem que pensar como engenheiro. Então você tem que estabelecer os limites e não dar nenhum tipo de preferência ao valor do meio, ou o valor mais para o lado, ou para outro lado. Qualquer valor ali entre o máximo e mínimo é jogo e tem igual probabilidade. Na verdade, a probabilidade vai depender muito de alguns pressupostos que você fez nas contas, assim por diante. Os nossos pressupostos indicam uma curva gaussiana em torno do valor central. Então, o valor central vai ter um peso maior, mas não é nulo os valores chegando perto de C máximo e C mínimo. A probabilidade de estar correto, entendeu? Então, o valor do meio não é especial. Qualquer valor é válido. Você tem que levar isso em consideração. Ok? Alguma pergunta? Professor, Eu. as tabelas podem ser refeitas de forma digitada ou o senhor prefere manuscrito? Olha, para essa segunda vez, é excelente você perguntar, porque muita gente jogou número no Excel. Aí o que aconteceu? Fez gráficos, e o gráfico fez o gráfico que é gerado pelo Excel. O gráfico que é gerado pelo Excel, desculpem, mas é uma porcaria. O gráfico padrão não serve para a área experimental. Um gráfico na área experimental tem que parecer com os que eu estou lhe mostrando aqui. É possível configurar o gráfico do Excel para ficar assim? É sim. Mas aí tem que aprender como é que faz isso. Por que que faz diferença? Eu posso até mostrar aqui alguns exemplos. Tem curvas, tá, que parecem uma reta em um gráfico miudinho do Excel. Se você não fizer graúdo, tá, você não vai ver a concavidade. Você não vai ver os detalhes do ajuste. Então teve gente que entregou um gráfico desse tamanho, pequenininho. E aí você não conseguia dizer, ali até uma parábola vira uma reta. Se você tentar botar uma parábola, fazer um gráfico pequenininho, vai parecer uma reta. Então, muita atenção. Eu passei um papel para vocês fazerem o gráfico à mão. Então, a minha recomendação sempre foi faça o gráfico à mão, para não cair nisso. Então, está lá no texto lá do material, dizendo, eu recomendo que faça à mão, exceto se você souber fazer. E olhe as referências. Então, eu dei como referência o livro experimental, lá para você olhar e ver como é que é a questão do gráfico. Então, respondendo a sua pergunta, as planilhas podem ser digitadas, não tem nenhum problema, tá? A minha preferência é pôr planilha à mão, mas isso não implica em nota diferente, não. Né? No gráfico, sim, vai ter consequências, mas em nota, não, eu preciso ver a conta feita. Então, em algum lugar, você vai ver essa conta feita em um papel, pode ser a conta modelo, não precisa fazer todas as contas, você pode, olha, a gente fez as duas primeiras contas aqui assim, deu resultado, os outros são aqui assim. Então, não precisa fazer todas as contas, mas pelo menos uma ou duas eu tenho que ver como é que você fez, para eu saber se teve algum erro, ok? Então, respondi a sua pergunta? Respondeu, professor. O gráfico eu ia manter em manuscrito, mas as tabelas eu tive que fazer digitado porque dá menos trabalho e fica melhor para se ler. Tranquilo, tranquilo.
Gente, faltou um detalhe, né? Só me lembrei agora há pouco. Tem uma questão no roteiro que vai pedir para você escolher entre melhorar um instrumento ou outro instrumento. Como engenheiro, tá? Você tem que balizar a sua decisão em cima da teoria, em cima das contas que você faz. Então, bem aqui, ó, na conta do desvio padrão do calor específico, isso é igual a raiz quadrada de duas parcelas, cada uma elevada ao quadrado independentemente. A primeira parcela depende de um instrumento, a segunda parcela depende de outro instrumento. Então é comparando essas duas parcelas, uma com a outra, que você vai poder descobrir qual é que está influenciando mais o desvio padrão do calor específico. Note que a primeira parcela depende do desvio, tá? Que você calculou no gráfico, e a segunda parcela depende do desvio da balança que você usou para aferir a massa. Então, claro que cada uma dessas parcelas vai influenciar de forma diferente a sua medida. Então, fique atento. Na engenharia, escolhas são feitas em cima de contas. Viu? Veja aí o detalhe. Tá bom, boa sorte aí. Que merda. Mais outra pergunta. Então, eu vou colocar uma atividade, abrir no Google, e vou colocar como prazo até terça-feira. Por que eu quero que se faça isso logo e com rapidez? Porque isso impacta a segunda atividade. Ou seja, quando você vai fazer a segunda atividade, é por isso que eu não coloquei data na segunda atividade, vou colocar agora, essa semana, tá? E eu imagino que daqui a 1 ou 2 semanas, vocês podem entregar a atividade do tracker, porque era importantíssimo que você percebesse que eu não quero o valor de G, eu quero o valor de G mínimo e G máximo. O valor de G mínimo tem que ser menor do que 9,8 e o valor de G máximo tem que ser maior do que 9,8. Não necessariamente. Quando você faz um experimento, o valor que deu. Mas o provável é que isso aconteça, ou seja, na hora que 9,8 não está entre o valor máximo e o valor mínimo, aí você vai olhar com mais detalhe, alguma coisa saiu errado no seu experimento. Se tudo sai direitinho, se você estimar os desvios, então quando você fazer uma medida com a trina, você sabe, olha, a trina, a menor divisão é 1 milímetro, então o desvio é metade da menor divisão. Não é não. Dê uma olhada direito. Né? Quando você faz uma medida com a trina, se você não tem um erro maior do que esse, então você vai ter que você vai ter que arbitrar qual é um erro estimado. Então o que é razoável para o uso de uma trina? Para uma medida de 1, 2 metros, você já viu, até no vídeo que eu postei, tem uma barriga na trina, né? Então você vê que ali pelo menos meio centímetro foi embora de precisão. Então você vai ter que ficar atento a isso, tá? Muito bem. Então, na hora que você fizer o ajuste lá, na hora que for obter o valor de G, não esqueça de fazer este procedimento que está aqui na tela. Esse procedimento aqui na tela foi adaptado para o calor, para a equação do calor. Você vai adaptar esse procedimento para a equação, pode ser do movimento ao longo de um plano inclinado, ou pode ser para um arremesso. Então, uma dessas situações você vai ter que adaptar. Então, fique atento, tá? Muito bem. Aí é só examinar o que eu fiz, voltar lá no livro do Augusto Campos, e você vai ver lá que ele deixa genérico. Então, ele faz genérico, depois ele dá exemplos. Eu aqui já usei logo como um exemplo, tá? Muito bem. Então, isso aqui, então, encerrado. Vamos para a próxima coisa. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, tem? Ok, tá bom. Então tá bem encaminhado aí. Eu destrinchei bastante para vocês e acho uma oportunidade agora vocês refazerem, tá?
Então, ó, C não é especial de jeito nenhum. Lembre disso. O valor calculado de C, o valor central. O importante é o valor máximo e mínimo, e é isso que define todo o experimento a partir dali. Muito bem. Alguém tem alguma pergunta aí? Eu tenho, mas vou fazer o final da aula, professor. Tá. Ó, basicamente eu já cobri os tópicos que eu queria cobrir. Eu ia perguntar para vocês, a gente resolveu essa questão aí do rifle? Eu não me lembro. Essa questão de movimento linear? De momento linear, exatamente. Não, lembro se a gente resolveu. Informar. Tá. Então, eu pensei que a gente tinha resolvido, tá? Bem, tá aí, ó. Um atirador segura um rifle de massa igual a 3 quilos, frouxamente, de modo que a arma possa recuar livremente ao disparar. Ele atira uma bala de massa igual a 5 gramas horizontalmente com velocidade relativa ao solo, dada por 300 metros por segundo. Aí pede qual é a velocidade de recuo do rifle, quais são os valores da energia cinética final e o momento linear final da bala e do rifle, ok? Então, essa é uma questão boa, inclusive para você ver a questão da conservação do momento e a conservação da energia cinética. Então, eu vou deixar essa questão junto com o desafio para vocês fazerem, para trazer na próxima aula. E eu vou deixar um tempinho agora no final da aula para se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida que queira esclarecer. Ok? Eu vou deixar com vocês também a presença e eu queria fazer alguns comentários sobre os próximos passos, tá certo? Então tem o formulário de presença que está online aqui, e eu queria falar para vocês sobre o que é que falta a gente fazer, tá? Então basicamente a gente vai estar na próxima aula terminando de examinar a situação onde existe a conservação da energia e a conservação do momento. Isso é melhor realizado na situação onde você tem colisões. Então a gente vai pegar uma ou duas situações, modelos, onde tem colisões, para a gente examinar o que acontece antes e depois. Geralmente você tem a situação experimental onde você conhece o antes e quer calcular como é que vai ser o depois para você poder se preparar para o depois. Então, a gente geralmente quer calcular as velocidades finais após a colisão. A gente vai fazer isso. Depois, boa parte do resto do curso a gente vai dedicar a compreender a situação da rotação. Até esse ponto, tudo que a gente tem feito tem sido em prol do linear, do movimento em linha reta. A gente fez pouco ou quase nada de rotação. Acontece que essa é justamente a outra metade da mecânica, é saber o que acontece quando você tem rotação. E o que é que você tem? Primeira coisa, você percebe que toda a ideia da física sobre o que acontece no movimento linear tem um espelho, né, no que acontece quando você tem um movimento de rotação. Ou seja, a gente estudou a ideia de posição. Então, posição era dada por um vetor R. E quando uma coisa roda, como é que isso acontece? Olha, a posição vai ser dada por um ângulo. O ângulo vai ser em radianos, preferencialmente, ou pode ser em grau. Lá no início, na cinemática, a gente definiu o conceito de velocidade. E quando uma coisa roda, tem velocidade? Sim, vai ter uma coisa chamada velocidade angular. E lá no início do movimento linear, a gente definiu um conceito chamado aceleração. Tem aceleração quando uma coisa roda? Acontece que existe. Existe a aceleração angular, né? Isso quer dizer que, assim como havia uma equação de Torricelli lá no movimento linear, você tem uma equação de Torricelli quando alguma coisa roda. Seria uma equação de Torricelli angular.
E quando a gente chegou lá em Newton, a gente definiu força. Força era igual a massa vezes aceleração. Existe uma força quando uma coisa roda? Acontece que existe, chama-se torque. E o torque vai ser o quê? Aí começa uma coisa interessante. Você vai perceber que uma vez você tem uma ideia do dicionário de termos e ideias entre o que é linear e o que é angular, você vai começar a entender que se força é igual a massa de aceleração, então torque obrigatoriamente vai ser alguma coisa que tem a ver com inércia multiplicado com justamente a aceleração angular. Então vai aparecer uma inércia de rotação, ok? Então isso vai ser um conceito muito importante para a gente. E a gente vai evoluir chegando até a ideia da conservação da energia quando uma coisa roda. Ou seja, até agora a gente viu uma bolinha, tá, que desce, por exemplo, um plano inclinado. E a gente solta ela. Então, se você fez esse experimento, tá, e você vai tentar obter os resultados lá, você vai descobrir que os seus resultados não são exatos, né? Não dá certas discrepâncias. De onde é que vem a discrepância? Que parte da energia potencial, tá, da bolinha, a energia potencial gravitacional, parte dela vai se tornar velocidade linear e vai lhe dar uma energia cinética. Mas não toda. Parte vai ser consumida pelo atrito. E outra parte também vai ser armazenada na rotação da bola. Então, a bolinha vai ter energia cinética rotacional também. E a depender da característica de inércia dessa bolinha, isso pode ser um valor maior ou menor. Mas, de qualquer jeito, se você não leva isso em consideração na sua modelagem, que a gente não levou lá naquele experimento do tracker, né, então vai dar uma discrepânciazinha que vai acontecer quando você fizer a sua análise. Isso acontece também com qualquer outro experimento, né? Sempre que tiver rotação, você tem que levar em consideração a modelagem da rotação também. Okay? Então, isso vai nos levar a resolver o seguinte problema. Você tem um objeto, tipo um cilindro, que você coloca em um plano inclinado, tá? E aí ele tem uma certa energia potencial, e você solta ele, e ele vai descer. E a gente quer saber a velocidade dele quando ele chegar lá no final. Na situação em que o cilindro é sólido, na situação que o cilindro é oco, na situação em que o cilindro é de um material diferente. Tá? Então, todas essas situações vão dar velocidades finais no pé, justamente do plano inclinado, diferentes. Então, a gente vai concentrar em entender isso. E também aplicar, claro que existe uma coisa chamada momento, tá, angular. Então, também vai haver uma conservação do momento angular. Que tipo de problema a gente tem associado à conservação do momento angular? Esse é um interessante. Se você pega aí, estica os braços e você começa a rodar, rodopiar, como o pessoal gosta de falar, e você pega e puxa os braços para dentro, você vai perceber que você ganha velocidade de rotação. Então, por que isso acontece? Porque você está conservando a quantidade de movimento angular. Tem outra situação também interessantíssima, que antigamente, em alguns parquinhos de criança ainda tem, você tinha um brinquedo interessante que tinha 4 cadeirinhas, né, e tinha um volante no meio. As pessoas seguravam as crianças que seguravam no volante iam rodando, e essas cadeirinhas iam rodando assim, né. Então, as crianças se aproximavam mais do volante ou se afastavam mais do volante para ganhar velocidade. Ou seja, era comum você ficar rodando, e depois, no final, já cansados e com velocidade angular razoável, as crianças botavam o corpo para frente para ganhar mais velocidade ainda. Ou seja, Caiu só para mim? alguma pergunta? Perguntas? Para o engenheiro mecânico, a parte de rotação é muito importante. Porque tudo vai depender de engrenagens, tudo vai depender da razão entre os raios das engrenagens. Okay? Então, vai ser muito importante esse estudo, né? Ou seja, ele completa
profissionalmente muito você ter um bom domínio da parte de rotação da mecânica. Muito importante. Ok, minha gente. Eu queria só parar aqui, tá? Não esqueçam de assinar o formulário e fiquem atentos nas outras disciplinas também, para vocês estarem com a presença direitinho. Tranquilo? Beleza. Beleza. Ok. Tá bom, gente. Então, eu vou parar por aqui. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, quer esclarecer aqui no final, como eu falei, deixar alguns minutinhos no final. Sim, professor. Eu e minha dupla, a gente não conseguiu entregar o mini teste. Aí, Ezequiel, você não entregou? Não entreguei, professor. E assim, tendo em vista assim, que a boa parte da turma foi meio que mal no teste, será que teria como rever alguma coisa? De repente, se for Deixa eu olhar. bastante o Tá, eu vou olhar isso. Porque, repare só, na minha ideia, pelo menos todo mundo teria metade da pontuação. Porque se você fizer um formulário só, que é o espelho do que a gente fez em sala de aula, que é a parte sem atrito, eu não achei difícil. daria para ganhar 1 ponto. Aí 1 ponto já é a metade. Então a minha expectativa é que ninguém tire menos do que 1 ponto na avaliação que vale 2. Mas aí você não entregou, aí você quebrou, você afundou o baba. Como é que isso aconteceu? Sim. A gente não conseguiu se articular, professor. Não deu tá. líder. Entendi. Tá bom, então eu vou ver. Mas, Ezequiel, eu tomei nota aí da sua solicitação, tá certo? E eu respondo semana que vem, na quarta-feira. Obrigado. Combinado? Obrigado, irmão. Ok, tá bom. Professor? Tá, peraí, Arthur, então, eu queria propor que o senhor reduzir as lacunas da tabela, sendo que são 2 e que atende os requisitos das alternativas, para otimizar o tempo. Justamente, a razão de você ter muitas colunas, e na minha tabela que eu fiz para mim mesmo, eu tinha mais colunas ainda, é porque facilita muito você se organizar e você fazer as contas dessa forma. É que nem por isso que eu mostrei aquele exemplo do momento linear. Vocês viram ali como eu usei muitas colunas para poder fazer a minha resolução. Então, justamente, eu acho que mais colunas facilita fazer a conta. Ou seja, eu estou indicando para vocês o caminho ao propor colunas. Tá? Então, eu prefiro manter essa quantidade de colunas porque vai te facilitar resolver. Se eu não tivesse uma coluna para o trabalho, por exemplo, imagine como é que você ia pensar em colocar aquela coluna, sabe? Ia demorar mais tempo. Não, professor, desculpa, eu que me coloquei mal, então. Vou te passar de novo a minha resposta. Seria no caso das situações do deslocamento que o senhor botou, pelo menos na minha questão, que foi da mola. No caso, o senhor botou 4 sobre 5 vezes o deslocamento, para a gente achar o deslocamento e refazer a conta. Se pudesse pelo menos botar 3 situações dessas na primeira questão e também 3 na segunda, reduzir as situações, para que a gente não pudesse gastar tanto tempo, entendeu? Essa era a minha visão dentro do mini-teste. Tá, não sei Arthur, se você... eu respondo a você. Você botar poucos pontos nesse problema faz com que o caso gravitacional seja indistinguível do caso da mola, porque a gente está comparando uma situação linear com a situação quadrática. Se você bota poucos pontos, então uma coisa que é linear se parece com uma coisa que é quadrática, se parece com a linear. Então é a razão que eu tenho muitos. Se você se organizar para fazer as contas, uma vez você pega o jeito, fazer as seguintes é fácil. E ficar atento para esquemas que permitam você ter eficiência na compressão da tabela. Né? Então, se você pega e você faz a energia total, e você sai copiando rapidinho, e você faz, por exemplo, o primeiro caso e o último caso, que são espelhos, é só trocar, entendeu? Você ganha muito tempo. Então, esses detalhes assim, que fazem com que você tenha rapidez. Tá? Mas a razão que eu tenho aquele número é justamente você perceber a diferença entre o linear e o quadrático. Então tem uma função. Entendi o que você falou. Obrigado pelo comentário. Ok, professor. Obrigado pela resposta. Tá. E Lucas achou a segunda questão meio escondida, porque tinha sessões, né? Essa foi a primeira vez que eu usei sessões num formulário para avaliação. Eu usei as sessões porque o
Google Forms tem um problema, que é ele não permite que eu coloque enunciados grandes. Então, como esse enunciado leva a 3 imagens, então eu acabei fazendo 3 questões vinculadas à primeira questão, e 3 questões do formulário Google vinculadas à minha questão sem atrito, e 3 questões do formulário Google vinculadas à questão com atrito. Então, aí eu quase que não vi outra possibilidade a não ser dividir o formulário em sessões para não criar confusão. Então, algumas pessoas, e aí eu recomendo a você e outras pessoas, que fiquem logadas na sala de aula. Então, na sala de aula, alguns alunos trouxeram perguntas desse tipo, que eu respondi, eu só vou responder perguntas que possam ser respondidas para a comunidade toda. Então, eu falei isso na questão de você ter sessões na sala de aula. Então, quem estava na sala de aula pôde tomar proveito disso. Então, eu recomendo muito que fique logado, né, até para poder comentários que rolam no bate-papo. Ah, sim, eu vou. Outra coisa também, eu não sei se vocês viram, mas para a última avaliação, eu coloquei o gabarito dentro da própria, do próprio item de, de avaliação. Então, se você voltar na sua primeira avaliação e clicar lá, você vai achar o gabarito lá dentro. Então, assim também, essa semana, eu vou colocar os gabaritos lá dentro das questões do mini-teste. Então, você vai poder clicar no seu mini-teste, na atividade, e vai abrir, e vai ter lá um segundo item, além do mini-teste, com o gabaritozinho direitinho para você poder ver.